Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Descomplica. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Eu diria que seria a melhor matéria do mundo. Vou puxar sardinha para o meu lado, óbvio. Vamos falar sobre redação. E aí, para quem não me conhece, me chamo Bruna Basile, sou monitora de linguagens aqui do Descomplica e hoje vamos falar sobre introdução. Então, se você tem dúvidas sobre introdução, como montar uma introdução perfeita para o seu texto, você chegou exatamente no momento certo, porque, primeiro de tudo, a gente está começando pelo começo de uma redação, tá? Então, nada melhor do que a gente começar a falar sobre aquele pontapé inicial para o nosso texto. Então, hoje eu vou tentar falar aqui tudo o que você precisa saber. Tudo, às vezes, é impossível, né? Mas, pelo menos, o que realmente vai te ajudar para você conseguir mandar bem nessa parte ali super importante do texto, beleza? E aí, eu quero mostrar para vocês o seguinte, tá? Temos coisas importantes. Primeiro de tudo, é para você se inscrever no nosso canal, ok? Por que para você se inscrever no nosso canal? Porque a gente tem muita coisa legal aqui nesse canal. A gente tem Quer Que Desenhe. Se você não sabe o que é o Quer Que Desenhe, você está perdendo o melhor mapa mental que você vai encontrar nessa internet, tá? É um desenho muito maravilhoso, é um mapa mental todo explicadinho e ainda tem explicação em vídeo, tá? Então, eu acho que você deve dar uma olhadinha no nosso canal, tem muita coisa legal. E também não posso deixar de citar o nosso programa, que é o Redação Nota 1000, que a gente comenta uma redação exemplar, comenta o tema, fala sobre as atualidades relacionadas àquele tema e vai separando passo a passo daquele tema em uma redação. O que seria legal colocar como uma tese, como desenvolvimento, como proposta de intervenção, tá? E, no final, você ainda tem uma redação exemplar para você ter ali como modelo, para você se inspirar, para ter ideias para os seus próximos textos, viu? Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque aí você fica sabendo tanto desses nossos projetos, né, quanto também das próximas aulas que forem rolar aqui no YouTube, beleza? E aí, a gente vai se aproximando agora ao nosso conteúdo, né? Vamos tentar responder aí o que é a introdução, né? Todo mundo já deve ter aprendido alguma vez na escola, né? Que até mesmo lá, quando a gente é pequenininho, a tia sempre fala assim pra gente, nosso texto tem que ter um início, um meio e um fim, né? Essa estrutura, ela continua com a gente até a gente ficar adulto. A diferença é que agora a gente começa a ter outros nomes para ter a mesma questão, né? De início, meio e fim. O início, né, seria essa nossa introdução. E aí, uma coisa muito importante quando a gente fala de introdução é que aquela introdução, essa parte do texto, é o momento em que o nosso leitor vai estar entrando nas nossas ideias. Então, é muito importante que a gente cause uma boa impressão, tá? E aí, aqui a gente pergunta para vocês, né? Afinal, na verdade, vocês perguntando para a gente, né? Afinal, como devo começar meu texto, né? É uma dúvida que muitos alunos chegam aqui para a gente perguntando como começar um texto, que tipo de ideia eu posso colocar na minha introdução, posso colocar uma referência a um filme, posso colocar uma referência a uma música, posso fazer referência a uma novela? Claro que pode, tudo isso é válido, tá? Por que isso é válido? Porque a gente precisa ter estratégias para contextualizar o tema. A gente não pode já chegar na introdução falando sobre o nosso tema. A gente não pode falar sobre a nossa tese. A gente primeiro precisa mostrar sobre o que a gente está falando. E aí você pode ter uma outra pergunta e falar assim, Bruna, mas a banca já não sabe sobre o tema que eu estou falando? Sim, a banca sabe. Só que ela quer saber o seu papel, né? Ela quer saber se você consegue escrever um texto que tenha uma organização de ideias, que você parta, né, de uma explicação sobre o que você vai falar para depois conseguir apresentar a sua opinião sobre isso, tá? Então, antes de tudo, a parte da introdução é a parte em que a gente vai explicar por que a gente está falando sobre determinado assunto, explicando por que nós vamos argumentar, tá? Se a gente parar para perceber,
os últimos temas do Enem, né, eles têm trabalhado questões relevantes, questões da atualidade, né? O tema desse ano, equivalente ao ano passado, falou sobre os estigmas associados, relacionados, né, às doenças mentais no Brasil. Anteriormente foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. O outro foi sobre manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet, etc. Todos esses temas, né, eles têm partido de questões da atualidade. Não que determinado acontecimento do ano vá motivar a escrita, tá? Mas pelo menos ele pode servir como um argumento para a gente trabalhar ali no texto. Então, toda vez que a gente pegar, né, essas palavras-chave ali do tema, né, a nossa frase tema, é interessante que a gente contextualize, que a gente faça o quê? Diga qual que é a relevância de se falar, por exemplo, sobre os preconceitos associados às doenças mentais, ou sobre o cinema. Por que é importante termos acesso ao cinema? Ou por que é importante sabermos que existe uma manipulação a partir dos dados na internet? Então, é interessante a gente fazer, né, uma abordagem falando sobre o assunto e aí depois, a partir do momento que a gente entrar naquele recorte, né, dado pela banca, né, pela frase tema, a gente emita uma opinião, tá? Então, o que está escrito aqui para a gente? Ó, a introdução introduz a dissertação, como a gente já está comentando aqui. Isso significa que, se estamos falando de um texto dissertativo argumentativo, o primeiro parágrafo deve ser responsável por despertar o interesse no leitor, falando sobre a temática e apresentar o que será definido durante um texto, tá? Então, é legal a gente apresentar o assunto de uma maneira geral, depois, né, trazer esse assunto para um recorte do tema e depois apresentar a nossa tese sobre esse tema. Geralmente, né, vocês gostam muito de perguntar quantas linhas devem ter numa introdução. Vamos tentar trabalhar não com linhas, mas com quantidade de períodos, tá? Período é aquele enunciado completo, vai desde a letra maiúscula ali até o ponto final. Então, vamos tentar trabalhar com um período para assunto, né? Abordando, né, de maneira geral a questão ampla. Então, por exemplo, ano passado, quando falava sobre os estigmas associados às doenças mentais, a gente poderia fazer um período falando sobre as doenças mentais no Brasil, né? Se elas, o que acontece, se existe uma recorrência muito grande de doenças mentais, poderia pensar em utilizar uma referência cultural, uma alusão histórica. Teve muitas pessoas que fizeram referência ao filme do Coringa, né? Que ele possuía problemas psicológicos e isso afetou, né, a sua trajetória ao longo do filme, né? Não vou dar spoiler aqui, pode ser que vocês não tenham visto. Então, teve muita gente que utilizou essa referência cultural, teve muita gente que utilizou também uma referência a um livro, né, que se chama Holocausto Brasileiro, que fala sobre um hospital psiquiátrico em Barbacena, em Minas Gerais, né, mostrando como algumas pessoas lá eram afastadas da sociedade, mostrando que quem sofria, né, algum problema psicológico, psiquiátrico, era excluído da sociedade, mostrando que já existe, né, há muito tempo um preconceito. Isso não é uma coisa que é de hoje, mas que vem passando por muito tempo. Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha redação, eu fiz a alusão a Nise da Silveira, né, que é uma psiquiatra brasileira. Tem um filme também dela, já deixo aqui a indicação, muito legal, que fala sobre a sua trajetória, a sua carreira, né? Por que ela revolucionou a psiquiatria brasileira. Então, a gente pode começar falando sobre, né, um assunto, né, as doenças mentais de modo geral, e depois a gente vai trazendo um recorte para o tema, né, mostrando que as doenças mentais são um assunto importante, tanto hoje, né, mas já vem desde muito tempo sendo um assunto importante, primeiro porque existem muitas pessoas que possuem preconceitos associados a algumas doenças, e esses devem ser combatidos, né, explicar o porquê que existem esses preconceitos, se é um preconceito
que é de agora, ou se é de muito tempo, né? Se isso é uma questão positiva, uma questão negativa. Então, geralmente, a gente trabalha com 3 períodos aí, tá? Um primeiro apresentando esse assunto, depois a gente trazendo do assunto para o tema, fazendo um recorte, e depois a gente apresentando a nossa tese. Tem pessoas ainda que fazem um fechamentozinho indicando para uma proposta de intervenção, tá? É só para tentar fechar as ideias ali. São algumas opções aí que a gente tem, tá? E aí, a gente tem que pensar o seguinte, o nosso foco, né? O foco do nosso texto em si é convencer um leitor, tá? Então, a nossa tese, ela precisa ficar muito bem definida na introdução. Um dos principais erros de uma dissertação, quando a gente escreve, é não ter uma tese bem definida. Se a gente não consegue definir a nossa tese, a gente vai ter um problema, tá? Para a nossa argumentação. Porque se a gente não tem uma opinião, a gente vai defender o quê? Né? Por que nós vamos argumentar se a gente não tem uma opinião definida ali sendo apresentada, tá? Então, é muito interessante que a gente faça, não sei se vocês têm esse costume, tá? Mas é muito interessante que a gente faça um planejamento prévio da redação e, principalmente, a gente consiga definir, em primeiro lugar, o nosso posicionamento, porque é isso que vai garantir que a gente tenha um texto dissertativo argumentativo. A partir da tese bem definida, a gente vai conseguir promover, né, produzir um texto dissertativo argumentativo convencendo sobre essa opinião inicial, tá? E aí, como a gente falou, o nosso texto ali, o nosso objetivo é convencer o leitor. Para a gente convencer o leitor, precisamos ter uma opinião bem definida, tá? E aí, com isso, a gente já vai despertando o interesse da banca, né? Quando a gente fala nosso leitor, banca, são sinônimos, né? Porque quem vai ler nosso texto ali vai ser os corretores ali da banca do INEP, né? Então, quando a gente consegue despertar esse interesse do leitor, a gente já vai cumprindo a ideia da introdução, que é levar o nosso leitor, né, para dentro do texto. E aí, a gente vai ter essas duas funções. A primeira vai ser inserindo essa proposta temática em um determinado contexto, e aí esse contexto são vários, né? Tem gente que gosta muito de utilizar citação para iniciar o texto, né, partindo de um pensamento de algum pensador, né, de alguma pessoa que seja uma autoridade naquele assunto. Tem pessoas que gostam de relacionar com história, com geografia, com literatura, com filmes, com música, até mesmo com poesia. Tem gente que já conseguiu relacionar também com quadros, pinturas, né, falando ali do contexto de produção, que tem a relação ali com o tema, tá? Tudo isso é válido. Não tem também nenhuma estratégia que seja melhor ou pior para começar um texto. Isso tudo vai depender da facilidade que a gente vai ter em relação ao tema. O que é mais fácil para a gente, para nós começarmos esse texto, tá? Tudo isso é válido, não existe estratégia melhor ou pior, tá? O que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte: existem alguns, né, elementos que garantem que essas informações vão ser bem colocadas. Primeiro de tudo, o que nós formos colocar na introdução, né, tanto na introdução quanto no desenvolvimento, ele deve ser legítimo, deve ser uma informação verdadeira. Se essa informação não for verdadeira, ela já começa a diminuir, né, a autoria ali do seu texto, já começa a não ter ali aquele interesse do leitor, se a gente começar a inventar coisas. Então, o primeiro passo de tudo é a gente conseguir apresentar, tá, alguma informação que seja verdadeira. Depois, o nosso próximo passo, né, é a gente conseguir apresentar algo que seja pertinente ao tema, que tenha relação ao tema. E a terceira etapa é algo que seja produtivo. A gente não pode pegar essa contextualização e jogar ali como se ela fizesse sentido. A gente precisa dizer isso textualmente, aquilo tem que ter relação com o que a gente está escrevendo. Novamente, destacando a importância do planejamento prévio, porque se você planeja antes de começar seu texto, você começa a ver se aquelas informações vão fazer sentido ou não, tá? Então, um exemplo que eu gosto muito de falar, já peguei redações
de pessoas que começavam com o poema de Carlos Drummond de Andrade. E aí falava: Carlos Drummond de Andrade, em seu poema, no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Gostava de falar, gostava de relacionar em relação aos problemas da vida, né? Entretanto, esse problema hoje pode ser entendido como, né, os estigmas associados às doenças mentais, como se fosse uma introdução coringa, né? Eu odeio esse tipo de termo, tá? Eu não gosto, não acho que tenha um repertório, uma informação que sirva para todos os tipos de tema. Mas vamos voltar a essa ideia ali do Carlos Drummond de Andrade. Esse tema ali, essa contextualização que a pessoa fez, essa contextualização é legítima? Por que essa contextualização é legítima? Porque a gente conhece esse poema do Carlos Drummond de Andrade, a gente sabe que esse poema é verdadeiro, né? Ele é muito famoso. Agora, ele é pertinente ao tema? Ele não é pertinente ao tema. Porque o que tem a ver Carlos Drummond de Andrade com a questão das doenças mentais? Nada. Tá? Então, quando a gente for utilizar, né, essa contextualização, a gente pode usar tudo que a gente quiser, desde que ela parta desses princípios, né? Ser legítima, ser uma informação verdadeira, ser pertinente ao tema e estar desenvolvida de modo que contribua para a sua argumentação, que tenha uma relação com o tema, né? Consiga ser desenvolvida ali, não é só jogar uma informação. Tem gente que coloca assim: Nice da Silveira foi uma médica psiquiatra brasileira, ponto. Assim, pode-se perceber que existem estigmas associados às doenças mentais. Opa, você botou uma informação verdadeira, Nice da Silveira, legal. Ela realmente é legítima, né? Ela foi uma médica brasileira, psiquiatra, que revolucionou a psiquiatria no Brasil. Foi pertinente ao tema? Até foi, tem relação com o tema. Agora, foi utilizada de modo produtivo? Não. O que tem a ver a Nice com o estigma associado às doenças mentais? Ela promoveu preconceitos? Ela acabou com preconceitos? Qual foi o papel dela em relação às doenças mentais? Então, isso é fazer uma relação pertinente produtiva, tá? Então, primeiro, a gente vai contextualizar, né, partindo desses pressupostos aí de legitimidade, pertinência e produtividade, e depois a gente vai apresentar a nossa tese, tá? Então, vamos apresentar ao leitor o que nos faz pensar que essa situação é importante, tá? Informações que nos fazem perceber a relevância da questão apresentada. E aí, depois, a gente vai, né, para a nossa segunda função da introdução, que vai ser a entrada ali no texto dissertativo argumentativo, tá? Então, uma introdução que só contextualiza não apresenta caráter argumentativo, tá? A gente precisa primeiro definir a nossa tese. E aí, uma dica muito importante para a gente conseguir definir a nossa tese, né? Muitas pessoas costumam fazer essa estratégia e dá certo, é tentar trazer, né, fazer a frase tema como uma pergunta, para ver se a gente consegue responder, para ficar mais fácil de achar a nossa tese, de evidenciar o nosso posicionamento. Então, por exemplo, os estigmas associados às doenças mentais no Brasil. A gente poderia perguntar: há estigmas associados às doenças mentais no Brasil? Então, a gente bota: há estigmas associados às doenças mentais no Brasil. Pronto, isso já é uma formulação da tese, tá? E aí, como que a gente vai formular isso? A nossa tese, ela tem que ter a nossa opinião. A gente pode apresentar essas marcas, né, de adjetivos, marcas de advérbios, que vão também destacar o nosso posicionamento. Se a gente colocar ainda existem estigmas associados, né, isso já vai dar um entendimento de que persiste ainda esse problema, vem de muito tempo e ainda continua na nossa sociedade, tá bom? Então, essas são as duas principais funções aqui da introdução: contextualizar o tema, mostrar essa relevância da discussão, né? E depois evidenciar o nosso posicionamento. E aí, vou falar agora para vocês umas questões muito importantes, tá? Para que a gente consiga se desenvolver
nessa introdução, tanto na introdução quanto no desenvolvimento, a gente precisa de uma coisa muito importante que é o repertório, tá? Repertório, conhecimento de mundo são sinônimos para as mesmas coisas, tá? O que significa isso? Repertório, conhecimento de mundo, significa tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa formação acadêmica, seja tanto na escola quanto fora dela, tá? Então, por exemplo, a gente, quando tem aula de história, de geografia, essas informações, elas contribuem para a construção do nosso repertório. Quando a gente lê um livro, né, isso contribui também para o nosso repertório. Quando a gente escuta uma música, vê uma série, vê um filme, um documentário, isso também está construindo o nosso repertório. A diferença é que quando a gente aprende as coisas na escola, isso acaba sendo um repertório comum, um repertório que todo mundo, basicamente, já estudou alguma vez na vida. Enquanto esses repertórios culturais, eles são mais nossos, né? Porque não necessariamente alguém vai gostar do mesmo livro que a gente, vai ter lido o mesmo livro que a gente, tá? Então, quando a gente vai utilizar esses repertórios, a gente tem que ter mais um cuidado realmente de explicar detalhadamente, né? Não precisa ser também 5 linhas de explicação, mas pelo menos quando a gente for contextualizar, é legal que a gente detalhe um pouco, né? Explique qual a relevância daquilo, porque talvez o nosso corretor não conheça os mesmos livros que a gente leu, não tem a mesma referência. E aí, como que ele vai saber se aquilo que você está falando é pertinente ao assunto, é legítimo, se não faz sentido para ele? Por isso que é bom, sim, a gente explicar um pouquinho na contextualização para que aquilo tenha sentido para quem está lendo, tá? E aí, nessa nossa criação de repertório, né, a gente precisa muito de informações para ter o que falar no nosso texto. Um problema muito grande de quando a gente não consegue escrever um texto, muitas vezes, não é sobre a falta de conhecimento sobre a estrutura do texto. É mais sobre a falta de repertório, é mais sobre não saber o que escrever, né? Então, realmente, é muito difícil a gente escrever sobre temas que a gente não domina. Eu, por exemplo, eu fiz faculdade de letras, então, quando eu terminei a minha pós-graduação, eu escrevi sobre morfologia, né? Questão relacionada à derivação sufixal, né? Processos, né, que estão relacionados à derivação sufixal. Para mim, isso foi muito fácil, porque eu tinha conhecimento sobre aquele assunto. Agora, se me pedissem para eu escrever uma monografia falando sobre, sei lá, a importância do logaritmo para, sei lá, a sociedade atual, não saberia falar um negócio desse, né? Nem sei se isso tem a ver, né? Mas por que eu não ia conseguir falar? Porque eu não tenho conhecimento sobre aquilo, tá? O que eu tô querendo dizer para vocês é, se a gente não tem repertório, se a gente não sabe o que escrever em uma redação, vai ser muito difícil a gente conseguir produzir um texto bom, tá? Então, é importante a gente investir um tempinho também em formas, né, de adquirir repertório, porque isso vai nos auxiliar. E é interessante que tem repertório que a gente consegue utilizar de uma redação em outra também, né? Não é um repertório exclusivo. A gente consegue fazer depois associações e relacionar com outros temas também. E aí, se você estivesse perguntando, mas, Bruna, como que eu vou conseguir esse tal de repertório? Aqui eu já te dou um caminho muito interessante. A gente tem aula de atualidades, tá? Para que servem essas aulas de atualidade? Elas vão falar sobre o que está acontecendo tanto no Brasil quanto no mundo, tá? Então, isso é legal de saber para falarmos, né, sobre a questão da vacinação. Qual a importância da vacinação agora? Pode ser que caia no Enem a questão da vacinação? Pode, mas pode ser também que a gente consiga usar isso como um argumento. Então, com certeza, essas aulas de atualidades, elas vão servir para você conseguir escrever melhor sobre determinado tema. E aí, também, se você tem dúvidas, né, de como funciona a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, a gente tem aqui na nossa plataforma aulas já gravadas para você tirar suas dúvidas pontuais. Vamos lá, o que é a introdução, o que é o desenvolvimento, o que é a conclusão? Existem outros tipos de texto que podem ser cobrados em outras provas de vestibulares? Então, você consegue se atualizar tanto em relação
a forma do seu texto, quanto ao conteúdo que pode ser utilizado, que são 2 elementos essenciais aí para conseguir escrever bem um texto, tá? E aí também, outra coisa muito importante é que a gente tem aqui uma ferramenta de correção de redação. E aí você tem direito a 6 créditos de redação por mês para você treinar muito. Mas não só isso, tá? Se vocês quiserem, ainda é possível comprar, né, adquirir pacotes extras de correção. Então, isso é interessante porque você não só coloca em prática o seu texto, mas depois a gente pode fazer uma estratégia que é tão boa quanto, que é a reescritura do texto. É você pegar aquele texto, analisar os comentários, ver o que deu certo, ver o que não deu certo e você reescrever. Porque um problema muito grande que eu também tinha na época que eu estava na escola é que eu pegava o meu texto e aí o que acontecia? Eu pegava aquele texto, olhava meus comentários e guardava na mochila. Depois eu nunca mais olhava aquela redação. E aí, como que eu ia melhorar? Né? Só na próxima redação que eu ia escrever. Então, quando a gente consegue, né, tem essa possibilidade de escrever uma redação e ainda assim reescrevê-la, é muito legal, porque aí a gente não esquece daquela redação. Primeiro, o repertório continua na nossa cabeça e outra coisa, a gente consegue melhorá-la. Tá? A gente consegue escrever, analisar nossos erros e depois reescrever para melhorar. Então, isso é uma estratégia muito importante da escrita da redação, porque existem diferentes formas de estudarmos, tá? Uma delas é a reescrita, tá? A gente consegue estudar tendo noção do repertório, a gente consegue estudar tendo noção também da estrutura do texto, escrevendo o texto e reescrevendo o texto, tá? A redação, ela é um processo. Não é só a gente escrever e acabou, não. É a gente pesquisar informações sobre o texto, é a gente escrever o texto, é a gente revisar o texto, é depois a gente reescrever o texto, analisar o que poderia ter ficado melhor, tá? É tudo um processo, beleza? E aí, a nossa ferramenta de correção, vocês tanto podem enviar a redação digitada, quanto também você pode tirar a foto e enviar. Eu, particularmente, gosto dessa versão aí que você tira a foto, porque aí você vai estar treinando, pelo menos, né, numa situação real de prova, se acostumando com o espaço destinado para escrever o texto de vocês, porque lá no Enem, mesmo sendo o Enem digital que vocês façam, a redação ela continua sendo feita à mão. Tá? Então, é legal. Eu gosto muito dessa segunda opção, mas a primeira também é válida, porque a gente sabe que às vezes não conseguimos escrever, né? Imprimir a folha para escrever. Então, são 2 possibilidades aí para vocês, tá? E aí, não podia deixar de falar que, se você está gostando dessa aula, Não Descomplica tem muito mais, tá? Então, vocês podem conseguir, né, assinar com desconto aqui o Descomplica Top 2021. E se você está achando que você vai chegar perdido, não, você não vai chegar perdido, porque aqui a gente tem uma plataforma que ela pode ser totalmente adaptada para você, de acordo com o que você precisa estudar, de acordo com o tempo que você tem na sua semana. Então, você vai adaptar de acordo com o tempo disponível que você tem. Então, você não consegue ficar com matéria atrasada, porque você vai personalizar o que você deve estudar, o que você pode priorizar agora, você não vai acumular nada. Tá? Então, a gente também tem, né, com isso, a gente tem a biblioteca de aulas gravadas de todas as disciplinas, né? Então, se você já está ouvindo essa história e falar, meu Deus, eu quero muito escrever uma redação, aqui, se você quiser agora ter uma aula de introdução, né, complementar essa aula aqui que eu estou dando para vocês, vocês vão ter acesso às aulas de introdução, desenvolvimento, conclusão, e aí daqui a 2, 3 semanas, sei lá, se vocês ficarem assistindo uma aula da estrutura por dia, vocês já começam escrevendo o texto de vocês aí, tá? Com essas 6 redações que vocês têm por mês. Além disso, vocês também têm exercícios online, material de apoio, avaliações semanais, que é uma espécie de simulado, né? Para você avaliar o que você está estudando, para ver se o que você está estudando, você está conseguindo colocar isso em prática em questões, porque
uma coisa que os vestibulandos amam, que eles sempre perguntam aqui na plataforma, são listas de exercícios, né? O que o vestibulando quer é treinar questão, treinar comando de prova, então aqui não falta exercícios para vocês treinarem, tá? Mais uma vez, olha ali, pack de exercícios mensais. Se você estava achando que era pouco exercício, tem mais ainda, ó. E também tem o resumão em vídeos, 2 aprofundamentos, beleza? Mas se você já tem um tempo mais tranquilo, você não quer organizar a sua semana, você prefere que a sua semana já esteja organizada, já esteja ali prontinha para você, a gente tem as nossas turmas, né, com interação, com uma hora marcada, já é um compromisso semanal que você vai ter, tá? E essas aulas, temos aulas ao vivo de todas as disciplinas, com conteúdo tanto base, né, para o vestibular, mas também, principalmente, para o Enem. Além disso, temos também aulas ao vivo de todas as disciplinas de aprofundamento, e esses aprofundamentos são legais para quem vai fazer uma prova de segunda fase, né, como a FUVEST tem, como aqui no Rio de Janeiro a UERJ também tem, tá? Unicamp também faz, então a gente vê muitas elaborações de respostas de provas discursivas, também é um treino muito bacana, aprofundamento ali, aulas de exercícios objetivos e discursivos, aulas de atualidade, óbvio, né? Então, que eu falei que é muito importante aí para vocês. Depois, aula ao vivo culturais. Para que servem essas aulas ao vivo culturais? Vai falar de filmes, de séries, de documentários. Então, o Descomplica não só apresenta matérias, mas também complementa aí o seu repertório sociocultural, tá? Dizem que é viciante, porque você vê uma aula ao vivo dessa de cultural, né? E você já quer assistir o filme logo, já quer assistir a série, já quer ler o livro. Então, você acaba sendo ali como, não sei se vocês já ouviram essa palavra, um bookworm, né? O que é bookworm? É quando você é um verminho ali daquele livro, você quer devorar um livro, então aqui você vai querer devorar o livro, vai querer devorar o filme, se isso for possível, né? Então, as pessoas geralmente gostam, e fica aí essa dica aí para vocês. Além de aula ao vivo de bem-estar, organização de estudos, né? Como vocês podem se organizar no ano de vestibular, o que devem priorizar, se vocês conseguem associar, né, o Descomplica com a escola, né? Tem muitos alunos aqui que fazem terceiro ano, né, junto com o Descomplica. Então, o que priorizar, como conseguir conciliar, né, o curso com a escola. E, além disso, a gente também tem tira dúvidas ao vivo de todas as disciplinas, né, que são as nossas monitorias, que vocês podem dar uma passadinha lá sempre que vocês assistirem uma aula ao vivo. Na semana seguinte, vocês têm a aula de tira dúvidas, né, sobre essa aula que vocês assistiram na semana anterior. Então, se você teve dúvida em alguma questão do material, lá é o seu momento para tirar todas as dúvidas, tá? E também temos encontro semanal com universidades, que são super importantes para a gente que tem dúvida sobre qual curso, né, a gente seguir, qual área seguir. Então, a gente pode fazer perguntas pontuais, como é o custo de vida em determinada cidade, né? Tem muitas cidades universitárias também. Tem cursos que a gente acha, será que eu vou ter aula de matemática na faculdade de biologia? Então, já pergunta logo, né? Essa é uma dúvida que muita gente fala, né? Não quero me livrar da matemática e vou para biologia. Será que vai ter matemática lá? Então, é esse momento da gente perguntar aí para esses universitários como que é, né, o curso em si na prática, porque às vezes a nossa ideia é uma e a prática é totalmente diferente. Então, nada melhor do que alguém, né, ali para dizer isso para a gente. E aí a gente chega aqui na parte importante, que é de elaboração de uma tese, tá? Então, a melhor forma de cumprir essa segunda função, né, que é a elaboração da tese, de um direcionamento, é elaborar uma linha de raciocínio, tá? Por isso que eu sempre insisto para vocês, falo que é muito importante que vocês planejem o texto de vocês, tá? Se a gente consegue planejar, a gente consegue definir as nossas partes do texto. E aí a gente vai construir a nossa frase tese, tá? Para quem não sabe, né, para quem não lembra, nunca aprendeu sobre essa nomenclatura, a tese ela é responsável por apresentar uma opinião global do texto, tá? A tese vai ser responsável por indicar a nossa ideia central do texto. Qual vai ser a ideia que vai ser defendida naquele texto dissertativo argumentativo, tá?
Isso já tem que ser apresentado lá na introdução para facilitar a nossa argumentação. Por quê? Como nós vamos comprovar um posicionamento se não tem um posicionamento definido? Se o posicionamento só se definir no final, para que serviu o texto todo, né? Então, a gente já tem que indicar logo de cara, na introdução, que esse é o motivo pelo qual estamos escrevendo um texto. É para apresentar a nossa opinião, porque a gente tem uma opinião para o texto, sobre aquele tema, né? Então, a nossa introdução, né, deve ter a tese, e essa tese deve levar o leitor para dentro da nossa redação. E aí, se nós pudéssemos reduzir o texto a um único período, uma frase que resuma aquele texto, vai ser a tese, porque ela contém a essência da nossa redação, saber se a gente concorda ou não concorda com aquele tema, tá? E aí a gente tem aqui, ó, um exemplo de parágrafo, que o tema é redução da maioridade penal no Brasil. Vamos dar uma olhada, né, e analisar essa estrutura. Fala o seguinte: impunidade. Esse é o sentimento que leva grande parte dos brasileiros a defender a redução da maioridade penal para 16 anos. O estado de violência no qual estamos inseridos, somado à frequente associação de menores aos atos de violência expostos pela mídia, gera um desejo de vingança, que se consuma com a prisão desses transgressores das regras morais que regem a sociedade. Entretanto, estudiosos e entidades internacionais condenam essa proposta, alegando que não reduz a criminalidade. Devemos, então, analisar os dois extremos para resolver esse impasse e encontrar a melhor forma de mostrar que diminuir a maioridade não é o caminho mais interessante. Esse tema, ele não é modelo Enem, tá? Por que ele não é modelo Enem? Porque esse tema, ele permite nós falarmos sobre pontos positivos e pontos negativos sobre o mesmo assunto, tá? O tema do Enem, não, ele já parte de uma problemática, tá? Então, ele já parte de algum problema que a gente tem que entender que é um problema, então vai ser muito difícil a gente discordar daquele tema, tá? Porque depois a gente vai ter que apresentar uma solução. Então, se não há problema, como vamos apresentar uma solução, né? Então, o Enem, ele já fala pra gente o quê? Ele já fala que é um problema, a gente entende aquilo como um problema e depois tenta solucionar, ou pelo menos amenizar. Aqui, ele já encara que é, na verdade, uma questão que tem lados positivos ou lados negativos. Primeiro de tudo, a gente tem aqui uma introdução. Deixa eu botar aqui o marcador para vocês verem. Olha só. A gente tem aqui, ó, uma contextualização, falando uma tentativa de definição de um sentimento, a impunidade. Esse é o sentimento que leva grande parte dos brasileiros a defender a redução. Então, aqui a gente parte de uma questão da atualidade, né? Há pouco tempo atrás existia essa discussão sobre a diminuição da maioridade penal no Brasil. Então, aqui houve a exposição de algum fato atual, mostrando novamente como a atualidade é importante para o nosso texto, né? Logo depois tem a explicação. O estado de violência no qual estamos inseridos, somado à frequente associação de menores aos atos de violência expostos pela mídia, gera um desejo de vingança que se consuma com a prisão desses transgressores das regras morais que regem a sociedade. Então, olha só, a gente tem ali um período, né, apresentando de maneira geral o assunto, né, como eu falei, a gente tem ali explicando a maioridade penal, definindo a maioridade penal, depois a gente começa explicando o que seria essa maioridade penal, né, diminuição da maioridade penal, qual é a motivação, né, um desejo de vingança ali, e depois a gente tem a apresentação de uma tese, ó. Entretanto, estudiosos e entidades internacionais condenam, alegando que não reduz. Então, por isso, a gente vai analisar esses dois lados, mas, ó, vamos mostrar que a melhor forma de mostrar que a diminuir a maioridade não é o caminho mais interessante. Então, aqui a gente tem uma tese. A gente fala que, ó, a gente vai falar sobre pontos positivos e negativos da maioridade, mas ainda assim eu vou deixar claro que o caminho não é diminuir a maioridade penal, porque isso não é interessante. Então, aqui existe a tese. Esse não, esse advérbio de negação, ele está aqui para destacar um posicionamento. Então, os advérbios
E os adjetivos, eles têm essa predominância ali para destacar opiniões, para evidenciar opiniões, tá? E aí a gente tem alguns tipos de tese, tá? A gente tem uma tese analítica ou organizadora, que aí a gente pode fazer o quê? Quando a gente tem uma tese analítica ou organizadora? É quando a gente já apresenta quais são as ideias que a gente vai defender no desenvolvimento. Tem muita gente que gosta desse tipo de tese, mas isso, né, depois vocês vão até perguntar, qual que é o melhor tipo de tese? Não há, tá? O melhor tipo de tese é o que funciona de acordo com o tema que a gente está explicando. Então, se a gente tiver mais facilidade, a gente já vai conseguir fazer o quê? Indicar as nossas ideias. Como que a gente vai saber disso? Planejando um texto, tá? Quando a gente planeja o texto, a gente consegue decidir qual a melhor tese para usar no nosso texto. Então, a tese analítica ou organizadora é aquela que vai organizar quais vão ser os argumentos que a gente vai apresentar no desenvolvimento. Mas é importante dizer que a gente não fala o argumento direto, a gente não vai desenvolver esse argumento na introdução, a gente só mostra de maneira geral, a maioridade penal ela não vai ser, não deve ser diminuída por conta de fatores políticos e sociais. Pronto. Isso já seria uma tese analítica organizadora, porque em um parágrafo a gente vai falar sobre a política, né, que impede, que na verdade não deve melhorar, né, diminuindo a maioridade penal, e o outro sobre questões sociais, tá? Então, essa é uma estratégia. Olha só aqui um exemplo. Certa vez, Paulo Freire, importante educador e filósofo brasileiro, destacou a necessidade de a leitura ser um ato de amor. Em outra ocasião, Jorge Luiz Borges, poeta argentino, apontou o ato de ler como uma forma de felicidade. De fato, durante séculos, tal atividade foi fonte de conhecimento e desenvolvimento da sociedade, trazendo importantes ensinamentos a quem a tinha como hábito. Entretanto, nos dias de hoje, tal avidez tem perdido seu espaço no meio social, vítima de uma falta de incentivo por parte dos setores responsáveis por criá-lo e do próprio mercado, que desestimula um hábito crucial na vida da população. Aqui a gente tem os dois argumentos que vão ser desenvolvidos, né, na outra parte do texto. Primeiro vai ser a falta de incentivo por parte, né, dos setores responsáveis, e depois vai ser também, uma falta de incentivo por criá-lo do próprio mercado. Então, os setores responsáveis vão já desestimular o hábito da leitura. Então, a gente já indica ali sobre o que a gente vai falar no desenvolvimento. E aí, eu vou passar aqui que a gente já tinha falado sobre isso, a gente vai agora para a tese sintética ou sugestiva, tá? Por quê? A tese sintética e sugestiva já é uma outra proposta de criar a nossa tese. A analítica, a gente fazia o quê? Já indicava os nossos argumentos. Nessa tese sintética, a gente não apresenta os argumentos, a gente só sugere, né? Apresenta sinteticamente, resumidamente, o que a gente pensa sobre aquele assunto. E aí muita gente pergunta, mas qual que é a melhor estratégia? Não sei, depende do tema, depende do que a gente conhece sobre aquele tema, de qual repertório a gente tem para falar sobre aquilo, tá? Então, qual que é a diferença para outra tese, né? Para aquela lá analítica ou organizadora. Aqui a gente tem um modelo um pouco mais elaborado, mas precisa também de um bom planejamento do texto. Aqui a tese vai apresentar os pontos de vista, né? Um ponto de vista por meio de uma palavra ou expressão-chave, geralmente usando as palavras-chave do tema, para marcar bem o nosso posicionamento de acordo com a frase-tema pedida. E aí a gente tem aqui um exemplo sobre essa tese ali sintética. Temos aqui, sobre o tema sobre a livre manifestação de ideias e seus limites hoje. E aí o parágrafo fala o seguinte: a eleição presidencial de 1989 ficou marcada pelo fervoroso embate entre os candidatos Brizola e Maluf. As ofensas herdadas do período ditatorial permaneceram ao longo de todos os encontros e chegaram à boca do povo.
25 anos depois, nada foi diferente. Os debates presidenciais mostraram quanto as palavras podem definir posições. E desta vez, não só chegaram à boca do povo, mas também aos dedos, às redes sociais. Diante da falta de respeito em qualquer assunto e local, é válido refletir. Há mesmo limites na liberdade de expressão no mundo hoje? Aqui, essa tese ela foi feita de uma forma de pergunta, né? Dando a entender que a gente vai respondê-la no desenvolvimento, mas ela foi apresentada já de modo sugestivo, de modo direto, não foi feita como a outra, né, que já indicava quais seriam os argumentos a serem desenvolvidos ali naquele texto, beleza? Gente, então, rapidinho, só para a gente mostrar, né? Ainda tem só essa partezinha aqui de estratégias de contextualização da proposta. Eu já falei isso no nosso começo da aula, mas só para lembrar vocês, tá? Quais são as formas de contextualizar essa introdução? A gente pode apresentar o tema de maneira tradicional, né? Já chega explicando direto, como a gente mostrou naquele tema ali da impunidade, como teve, né, uma explicaçãozinha ali do que seria impunidade, qual a relação com a redução da maioridade penal. Existe também uma apresentação histórica do tema, né, partir para conhecimentos, né, históricos, geográficos, por exemplo. Temos também a apresentação cultural, que a gente comentou, né, dos livros, filmes, séries, e também uma apresentação jornalística, tá? Então, qualquer estratégia serve desde que ela seja pertinente ao tema, esteja sendo utilizada de modo produtivo. Qual que é melhor? Não tem, tá? Depende do que a gente conhece sobre o tema e se tem relação com aquele texto que a gente está querendo produzir, beleza? Gente, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sei que tem muita informação aqui, mas qualquer coisa, salva esse link aqui, depois você assiste novamente, vai fazendo as anotações de vocês e querendo mais informações sobre isso, ó, no chat vocês conseguem aí saber informações sobre o plano de estudos e como você pode fazer parte aqui do Descomplica, beleza? Então, ó, beijos para vocês, viu? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula e a gente se vê futuramente nas próximas aulas por aí, tá bom? Beijão, gente. Tchau, tchau.